Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bitcripto. Bom, pessoal, ontem na live nós falamos muito sobre as coisas que estão acontecendo ao redor do criptoativo XRP Ledger, XRP e XRP Ledger, que é a rede. Não só dele, né? Quem não está prestando atenção aí em relação a Cardano também está tendo muitas mudanças em Cardano, assim, em termos de inovação. Ela está muito, mas muito avançada em relação a Ethereum, que é o seu maior concorrente, né? Ainda porque o cofundador da Ethereum é que criou, né, a Cardano. Teve outro cofundador, Gavin Wood, né, que criou a Polkadot. Polkadot não teve expressão assim quanto a Cardano está tendo, nem no mercado, né? E nem nos desenvolvimento. Ela pode até ser uma rede boa, mas não está tendo aquela adoção, né? Ou o nome Polkadot não está tão em ênfase igual a Cardano, tá? Então fique ligado aí nessa outra rede, tá? Vamos lá, vamos falar de processo. Ontem fizeram alguns comentários, né, sobre é, possíveis datas, né, que vai ocorrer, a documentação que a Ripple ainda precisa apresentar. Eu até imaginei que já tinha acontecido, mas eu estava confundindo com uma participação da Ripple em relação às definições que a Stairpace está criando para regulamentar ou dar clareza a algum tipo de projeto, né? Mas vamos pegar aqui uma linha do tempo e depois vamos ver o que um advogado que acompanha o processo, assim como nós leigos, né? Ele simplesmente. Gente, desculpa, ainda não tô bom, não. O Fred Rispoli, ele fez alguns comentários importantes aqui. Eu acho que é só ele, nesse momento, que está fazendo esse tipo de comentário. Os demais estão quietos ali, né? Deve ser aquele medo de arriscar falar alguma coisa e errar, né? Ou criar expectativas e a galera começar a ir para cima deles, né? Então, tem essa. Quando alguém pergunta para mim aqui, né? O que você acha do preço do XRP? Quando é que vai valer? Quando é que vai aumentar? E quanto é que vai valer? Eu não posso fazer isso, né? Eu estou aqui numa posição de certa forma, de influencer, né? Não estou aqui para influenciar ninguém, mas muitos me veem como isso, né? Como um guru para poder trazer informações que afaga o coração das pessoas, e não é isso. Estou aqui para trazer informações, e quando me perguntam, eu não respondo, não é por falta de educação ou porque eu quero guardar a informação para mim, não. É porque eu não posso fazer nada para influenciar vocês em relação a se você compra ou se você vende, ó. Então, você tem que fazer a sua diligência, pesquisas e saber aonde você está pisando, né? Em relação a onde você está pisando, até você consegue essas informações aqui. Agora, caminhar sobre esse caminho, pisar, sabe-se lá em ovos ou num terreno firme, ninguém sabe, né? Mas tudo indica que nós estamos caminhando num caminho firme, tá? Vamos seguir aqui e vamos começar com essa linha do tempo, né? No dia 9 de maio, a Ripple e a SEC chegam a um acordo encerrando o processo judicial, né? Eles concordaram em pagar 50 milhões para a SEC, né? No lugar dos 125 milhões, a SEC queria 2 bilhões. A juíza estipulou 125 milhões. A SEC entrou no segundo circuito dizendo que queria os 2 bilhões porque a juíza errou, que não sei o quê, e de repente eles entram num acordo e não querem nem os 125 milhões. Aí a juíza olha e fala, mas rapaz, eu tô virada num tetel mesmo para resolver esse caso, e vocês vão lá e cada um
decide do jeito que vocês querem. E ainda por cima, a SEC que queria 2 bilhões, agora aceita só 50. Ah, tá bom. Ambas as partes retirarão apelações se o tribunal remover a liminar. XRP sobe quase 10% com o aumento das chances de aprovação do ETF. Só que dessa época aqui, eu acho que saiu dos 50 centavos, né? E foi para... Se eu tiver errado, me falem, tá, gente? Aqui tá falando 10%, mas eu acho que saiu dos 50, 60 e foi para 2,20. Precificou. Tá lá, ó, lá em cima lá. 2,20. Estamos precificados até hoje, tá? Mesmo que caia 2,16 e volte, vá a 2,30, até o momento, esse é o preço, tá? É muito estranho, né? Fixar um preço assim, mas mesmo que tenha manipulação de alguma forma maligna, é muito estranho que o preço permaneça precificado em 2,20. Poderia precificar um pouco mais acima, ou de repente em 2 dólares? Não, 2,20. Vamos lá. Seguindo a linha do tempo aqui, esse aqui foi no dia 9 de maio. No dia 17 de maio, né, juíza bloqueia o acordo da SEC, da Ripple, e o impasse continua. O serial judicial, né, que tem muita gente que chama até de novela mexicana, que opõe a Ripple e a SEC, né, a Ripple, a SEC, acaba de atingir uma nova etapa, enquanto um acordo amigável entre eles lá, né, parecia ao alcance, a Justiça Federal rejeitou categoricamente a tentativa conjunta dos dois lados. Ou seja, peraí, meu amigo, vocês estão indo contra o que vocês lutaram 4 anos aqui para decidir, para a gente chegar num veredito, e de repente vocês querem fazer do jeito de vocês e que eu bato martelo para vocês? Calma aí. Esse revés reacende a incerteza em torno de um confronto que se tornou central para o futuro regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos, reafirmando a complexidade de uma solução clara em um caso acompanhado de perto por toda a indústria. E eu não vou dizer que é por todo o globo terrestre, não, porque, como eu falei na live antes, só temos menos da metade de 1% da população, de 0,5% na realidade. Menos de 0,5% da população sabe o que é criptomoeda. Imagina, sabe o que é criptomoeda. E os que têm é muito menos menos da metade, menos de 0,5%. Olha só. Então é só isso. Só a indústria, só quem sabe o que é criptomoeda ou acompanha é que sabe sobre esse caso aqui, né? Teve notícias em vários jornais, na mídia escrita, online e também em alguns jornais pelo mundo afora. E até mesmo no Brasil, só que mais nada, né? Então, muitos não sabem nada. No dia 16 de maio, esse aqui eu até passei à frente, né? 17 de maio, esse aqui é 16 de maio, tá? Rejeição de acordo da juíza não afeta a vitória judicial, disse Stuart Alderotti, né? Ele disse aqui, ó, que o XRP por si só não é um título, é lei isso aqui, tá? E aí a gente entra na questão quando a juíza indeferiu o pedido das partes por uma decisão indicativa. Se a jurisdição fosse restaurada a este tribunal, este indeferiria o pedido das partes por ser processualmente impróprio. É esse processualmente impróprio aqui que está em jogo pelo fato de que, como diz aqui o Stuart Alderotti, né? Ele falou que o significado aqui é que as partes não solicitaram a reparação sobre a regra correta do processo civil, tá? Portanto, eles irão representá-la sobre a regra correta, mas, pelo que entendi, a Ripple e a SEC precisam se unir e implorar por reparação. Nós já falamos, já mostrei, isso aqui é repetido,
Já falei, antes deles comentarem isso aqui, antes da juíza rejeitar aqui, eu falei, gente, vocês acham mesmo que a juíza vai ficar se submetendo a essa brincadeira? Para ela é uma brincadeira deles, né? Achar que ela é palhaça. Ah, porque agora nós decidimos. Só que alguém tem que colocar na documentação de que a outra gestão é que tinha um interesse, tá? Um interesse, vamos dizer assim, pessoal da instituição, no interesse pessoal de destruir a inovação, de que eles queriam dizer que o Ethereum e o Bitcoin não era título e qualquer outra coisa além disso era título, e que eles tinham sim, tá, um interesse próprio, e que se eles não colocar isso aqui, gente, ela não vai levar, não é ela que tem que ser, não é ela que provoca, ela tem que ser provocada. E aí eles têm que tipo mostrar para ela, escrever e argumentar e fazer ela acreditar, né, de que eles têm que convencer na realidade ela de que tudo que estava ocorrendo antes nem era para ter ocorrido, já não era nem para existir o processo. Tudo deveria ter sido resolvido diretamente ali com a SEC, e eles resolveram processar eles porque eles queriam criar um impasse, né? De forma que na justiça eles não ninguém mais conseguiria reverter, né, qualquer decisão. Só que eles estavam perdendo, e isso também tem que ser declarado para a juíza. Eles estavam perdendo quase tudo. E aí foi quando houve o pedido de 2 bilhões, e aí a juíza deu tanto, só que aquele valor não era um valor justo, porque eles não estavam infringindo a lei, né? Porque eles queriam, porque eles não tinham clareza, né? Mas eu não tô lá para poder falar para eles, né? Vamos ver o que que eles vão fazer, né? Porque mesmo, eu acho que mesmo eles usando a regra correta, né, do processo civil aqui, eu acho que eles vão ter que, se eles não usarem um argumento parecido com esse que eu falei, eles vão ter que dar uma imploradazinha sim, tá? E continuando aqui, alguém faz aquela pergunta que ninguém deixa de fazer aqui no canal, né? Por que eles ainda não registraram novamente, não colocaram, não arquivaram novamente o registro sobre a nova regra, né? Sobre a regra correta do processo civil. Fizeram essa pergunta para ele aqui, ó, no dia 4 de junho. Hoje é 5, foi ontem. E o Fred Rispoli vai lá e responde ele, ó. Ele responde assim, ó. São uma thread de 3 aqui, ó. 20 dias depois, a SEC e a Ripple ainda não apresentaram um novo pedido no Tribunal Distrital. E o prazo de 16 de junho para a atualização do status no segundo circuito se aproxima. Acho que essa data aqui foi dita ontem por alguém no chat. Aguarde até lá para que um novo pedido seja apresentado à juíza. Até o dia 16, né? Antes do dia 16, porque dia 16 tem uma atualização. Se não houver nada pendente perante a juíza Torres quando as partes apresentarem, né, o relatório de status, o segundo circuito conta apenas com a rejeição da juíza Torres ao primeiro pedido e reiniciará o briefing, né? Vai reiniciar aqui o resumo, né? E capaz desse resumo ter que ser entregue ao segundo circuito e não à juíza Torres. Se houver uma moção pendente perante a juíza Torres no momento do relatório de status de 16/6, ou seja, se eles não fizer o devido dever deles aqui, né, apresentar antes do dia 16/6 aqui, ó, antes do dia 16/6 apresentar sobre a regra correta do processo civil,
tá? Uma nova moção, né? Que ele fala que aguarde até lá para que o novo pedido seja apresentado à juíza Torres, se não houver nada pendente perante a juíza Torres, né? Que é esse documento que falta eles arquivar lá com ela antes do dia 16. O segundo circuito vai contar apenas com essa rejeição da juíza que houve lá, né? No primeiro pedido, e reiniciará o briefing. Ou seja, vão criar um outro cronograma para eles fazerem solicitações ao segundo circuito, que agora não vai ser igual ao que aconteceu da outra vez, a SEC querendo reparação do que a juíza tinha decidido, só que agora esse resumo que eles vão fazer é cada um falando que entraram num acordo, essas coisas, né? Para depois o segundo circuito tomar a decisão. Se houver uma moção pendente perante a juíza Torres no momento do relatório do status de 16/6, o segundo circuito provavelmente adiará por mais 60 dias, pessoal. Pensa. Aí é que vem aquela história. Se a Ripple e a SEC deixar passar esse prazo e não arquivar, e o segundo circuito provavelmente adiar por mais 60 dias, é sinal que tem sim motivos do processo ter que ser atrasado, como vem sendo atrasado desde o primeiro dia que foi arquivado a primeira moção, aquela lá do dia 22 de dezembro de 2020, tá? Mais importante, o que é? O próximo passo. A mensagem da juíza Torres foi clara. Ambas as partes precisam implorar perdão. A Ripple fará o que for preciso para resolver o problema, mas quanta humilhação pública a SEC está disposta a fazer? E quanta humilhação será autorizada? Temos 12 dias para descobrir. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ainda tem mais aqui, peraí. Olha só. Alguém vem aqui, né, depois desse terceiro aqui, fala assim: bom artigo aqui, lá na Bloomberg. Só que é artigo pago, né? Tá aqui, ó. Com acesso pago. Não vejo isso como algo humilhante, mas sim como a SEC apresentando alguma base para a juíza reverter sua própria decisão sobre os recursos. Além de, houve uma eleição. A criptomoeda financiou o vencedor nessa eleição. Então agora não nos importamos com criptomoedas. Esse é o pensamento dele aqui, né? Depois, provavelmente, que ele leu o artigo. E o Fred responde alguma coisa aqui, ó. Sou pobre demais para passar por um artigo pago, né? Ou um acesso pago. E concordo que o caso encontrará uma maneira de resolver, mas acho que isso não vai acontecer de jeito nenhum no tribunal distrital, se tudo o que eles disserem é que houve uma eleição, que ele está comentando a lógica do cara aqui, né? A criptomoeda financiou o vencedor. Então, agora, não nos importamos com criptomoeda. Então, não acontecerá, né? No tribunal distrital, né? Não encontrará uma maneira de resolver isso no tribunal distrital, se for pensando, ou se eles como usar como argumento isso aqui, tá? Que houve uma eleição, aí a criptomoeda financiou o vencedor, né? Eu só digo, já falei o que eu penso, né? Que é sobre a questão de eles pedirem para mudar o entendimento lá, né? Ter que a humilhação seria essa, falar que a outra gestão é que tinha algum motivo pessoal, né, com relação a cripto por conta do Bitcoin e do Ethereum, por aí vai. Já falei aí, vai lá.
Vamos no artigo? Nós estamos em 20 minutos, mas vale a pena você que está curioso aí. É uma leitura paga, né? Aqui na Bloomberg, que quando você começa a ler, ó, continua lendo, ainda tem, ó, não tá parecendo que é pago não, viu? Mas eu preferi, vamos ler por aqui, e se continuar, e se eles nos fechar aqui, né, a gente vai para o plano B. Vamos lá. Ripple travada em impasse com juiz bloqueando acordo da SEC, né? 4 de junho, ontem. Essa aqui é a repórter da Bloomberg. A SEC quer menos dinheiro da Ripple em meio à reinicialização das criptomoedas. A existência de uma sentença final pode exigir uma abordagem criativa. Ripple e a SEC têm opções limitadas para chegar a um acordo em um processo de execução de 2020 que está no limbo após uma decisão judicial recente, que foi a da juíza Torres, né? Agora, controlada por um indicado do governo Trump, a SEC quer tirar menos dinheiro da Ripple e impugnar a empresa de infraestrutura blockchain com uma liminar, né? Em vez de recorrer a recursos cruzados. O problema é que já existe uma sentença final que a juíza fez, né? Proferiu. E o juiz federal que a proferiu se recusou a colaborar em uma decisão recente. Os advogados estão divididos sobre essa decisão, representa um impedimento sério ou um mero obstáculo. Se essa decisão representa um impedimento sério ou um mero obstáculo. Se houvesse uma solução fácil para ambas, para as partes, né? Ela teria 2 semanas para entrar com o pedido. E não entraram, disse Andrew Baltazar, do escritório Holland Knight, né? Limitada. Isso me diz que a solução pode não ser tão rápida quanto eles imaginam. Ó, são pessoas de calibre, né? Grosso calibre em escritórios de advocacia falando. É um obstáculo de curto prazo, rebateu outro aqui lá da Waymark Limitada, ou é a Kerry Axel, que atua na área de defesa do colarinho branco e execução. Os casos são resolvidos em apelação o tempo todo, disse ela, é ela mesma. As partes encontrarão uma maneira de resolver o problema. Pode ser, viu? Pode ser que eles deixem por conta do segundo circuito mesmo, para evitar voltar lá na juíza, né? O que aconteceu? Litigado durante todo o mandato do presidente Joe Biden, o regulador de Wall Street processou a Ripple durante as últimas semanas no primeiro governo do Trump. Trump retornaria à Casa Branca com uma posição mais favorável às criptomoedas, enquadrando sua postura como uma reversão das políticas da era Biden. Prometo à comunidade Bitcoin que no dia em que eu tomar posse, a cruzada anticripto de Joe Biden e Kamala Harris acabará, disse Trump aí durante a campanha eleitoral em junho. Alegando que a Ripple violou as leis de valores mobiliários ao vender seu token digital sem registrá-lo como um valor mobiliário, o processo movido pela agência em dezembro de 2020 pedia quase 2 bilhões de multa, mas o Tribunal Distrital, né, concluiu que o token XRP estava coberto pelas leis de valores mobiliários apenas quando vendido a investidores institucionais. Uma decisão saudada como uma vitória para a indústria de criptomoeda. Em agosto, a juíza Torres condenou a Ripple a pagar a multa civil muito menor, 125 milhões. Ambas as partes recorreram ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o segundo circuito em outubro. Mas como a SEC mais favorável às criptomoedas do governo Trump desistiu dos processos e se afastou da execução. Chegou a um acordo com a Ripple para reduzir a multa civil para 50 milhões. As partes condicionaram a resolução
de seus recursos cruzados à disposição da juíza Torres de liberar o dinheiro em uma conta calcionada, né, do que estava até na conta de um advogado da Ripple, e de permitir vendas de ativos digitais anteriormente proibidas, que é a liminar, né? Afirmaram em uma carta a ela. A juíza Torres, indicada por Barack Obama, negou o pedido em 15 de maio agora. As partes haviam solicitado que ela absolvesse a Ripple de sua obrigação de cessar sua oferta de venda ilegal de valores imobiliários como parte do pedido, disse ela. Essas mudanças exigiriam um pedido de isenção de uma sentença transitada em julgado, o que acarreta um ônus pesado e é concedido apenas em circunstâncias excepcionais, disse ela. Esse disse ela aqui, gente, é essa última advogada aqui, tá? Kerry Axley. Sem carimbo de borracha. Os tribunais ainda têm um papel fundamental na interpretação das leis de valores imobiliários relacionadas às criptomoedas, apesar da mudança de posição da SEC. A ordem da Ripple é importante no mundo da reinicialização das criptomoedas, disse Joshua Naftalis, do escritório Palace Partners Limitada, entre aspas para ele, né? A juíza Torres se tornou Desculpa, gente. A juíza Torres se recusou a aprovar a mudança fundamental de posição da SEC sobre se XRP é um valor mobiliário. Minha interpretação é que ela está insinuando que não concordaria em permitir que eles fechassem um acordo. Meu amigo, quando eu estava aqui lutando, pedindo para vocês tomar logo posição, o que vocês queriam, e muitos faziam eu de palhaço aqui, agora vocês querem simplesmente tomar suas decisões. Só que ela tá levando tudo pro lado normal da parte jurídica, né? Ela não está preocupada se a administração mudou, né? Então, aqui, na interpretação, né, do advogado aqui, é que ela está insinuando que não concordaria em permitir que eles fechassem um acordo, mesmo que eles seguissem o procedimento correto, disse ele. Mesmo que eles seguissem o procedimento correto, será que é relacionado às regras corretas aqui? Será, gente? Disse ele. A juíza está frustrada com a agência de execução, disse Axel, lá, aquela advogada aqui, ó, tá? Essa aqui. O trabalho dela é fazer cumprir a lei e ela passou por todo o trabalho, não perdeu nenhum ponto ali, disse ela. Aí a agência deu uma reviravolta. Aí vem aqui, opções pós-decisão. A empresa pretende retornar ao tribunal com a SEC, afirmou o diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderotti, em uma publicação no X após a decisão. Eles vão arquivar novamente a juíza lá, né? Uma porta-voz da Ripple recorreu à publicação quando solicitada a comentar e a SEC se recusou a comentar. Essa porta-voz aqui que eles estão falando não é nem da Ripple. Será? Aquela Eleanor Territt, ela que vai atrás das informações, eu não lembro dessa porta-voz aqui não, mas tudo bem. Para a emissora de tokens Ripple, para a emissora de tokens Ripple, não é a Ripple, que emite tokens é o XRP-LED, nem é o XRP-LED em si, são empresas e pessoas que quiserem emitir lá, né? A Ripple não emite tokens, ela emitiu uma stablecoin, mas ela não emite tokens. Você está entendendo a diferença? A emissora de tokens, né, generalizada. A Ripple, ela emitiu um token chamado RLUSD. Ponto. Ela não emitiu XRP, ela não emitiu outras criptomoedas, só RLUSD. Mas eles estão generalizando ela aqui, ó.
O aspecto financeiro da decisão, né? Para a emissora de tokens Ripple, o aspecto financeiro da decisão é como o rabo abanando o cachorro, disse Naftalis. É a liminar que realmente importa, a liminar, a que proíbe a Ripple de vender no mercado institucional. Como as partes podem atingir seu objetivo? Vamos ver quais são as soluções? A SEC e a Ripple agora se encontram em uma postura processual incômoda, porque podem não se sentir muito confiantes em seus argumentos. Ou talvez os argumentos sejam até bons, mas a juíza talvez não aceite, né? Disse aí o Baltazar, que atua em litígios e resolução de disputas com foco em criptomoedas, ó. Se tivesse argumentos fortes e se sentissem confiantes, deixariam o segundo circuito tomar essa decisão. É que eu sempre falei lá no passado, gente. Deixa o couro comer no segundo circuito, porque isso é bom, porque torna lei, torna uma regra forte para as criptomoedas e para a indústria toda. Só que se eles voltam lá na Juíza Torres, fica em aberto, fica uma porta dos fundos para uma próxima gestão, né? Independente se ele virar e falar assim, ó, pago 125 milhões aí e encerra esse processo. Beleza, acabou. A Ripple não precisa daquele dinheiro, né? Ah, mas é muito dinheiro. É dinheiro, mas ela não precisa. Para acabar com isso logo, gente. Só que tem um porém, o segundo circuito, ele deveria ser provocado para tirar a liminar, né? Excluir a liminar e também tentar reduzir esse valor. Só que eles podem até tentar reduzir esse valor. Ah, você concorda? Concordo. Então, você quer receber só 50 milhões? Então tá, só 50 milhões, só que a liminar eu não posso mexer. A juíza fez todo o trâmite correto, não teve erro, como tá aqui no documento que arquivaram dizendo que ela errou. Não errou, né? No caso da Ripple, solicitando, né, alguma coisa nesse sentido. Então a juíza fez todo o processo correto. E aqui, ó, se tivesse argumentos fortes e sentisse confiante, deixariam o segundo circuito tomar essa decisão, o que teria o efeito de reverter a decisão do tribunal inferior. Ou seja, vamos arriscar, e se eles não conseguirem, aí a juíza fica com mais ódio ainda dos dois, né? Fala, você queria alterar a liminar, retirar a liminar, e você resolveu que não quer mais os 2 bilhões e muito menos 125 milhões, pode ser só 50. Você está de brincadeira comigo, né? Uma moção para alterar uma sentença final sobre a regra federal do processo civil 60, como Torres descreveu em sua ordem, é uma opção. Mas entre os tribunais de primeira instância do segundo circuito, a disposição abrangente dessa regra exige circunstâncias extraordinárias. O que eu falei para vocês em um vídeo passado? Eu falei, galera, tem que ter novos fatos. Não adianta. Tudo que você quer fazer uma alteração, não é simplesmente você chegar lá. Gente, eu nem sou advogado. Fui aprendendo muita coisa aqui e com coisas que a gente viu naquela Lava Jato, naqueles monte de coisa ali, a gente aprende muita coisa também. Isso aqui, circunstâncias extraordinárias, seria, no meu entendimento, novos fatos. Ah, aconteceu aqui uma coisa. E qual que seria o novo fato que eu falei para vocês aqui? Que a SEC fosse lá e alterasse as regras da SEC. Não tem uma regra lá dentro que eles podem alterar? E essa regra permanece durante 2 anos? Até se eles quiserem alterar novamente? Não pode alterar antes disso? Depois de 2 anos é que pode alterar? Por que eles não vão lá e alteram e falam, ó, a SEC deliberou ali uma nova regra e a gente está pedindo a senhora aí, ou o Tribunal Segundo Circuito, para que reveja essa posição aí da liminar que foi pedido pela outra gestão e tá tudo alteradinho. Então, gerou novos fatos, ou seja, é uma circunstância extraordinária que está ocorrendo ali.
Mas, e aí? Continuando aqui, o Baltazar está falando, né? Aqui trata-se de uma mudança na administração presidencial e uma mudança nas prioridades da aplicação da lei. E essa razão, aqui é a mudança, circunstâncias extraordinárias, né? Que ele diz que trata-se de uma mudança na administração. Isso é uma circunstância extraordinária. É um novo fato. Gente, é lógico. É tudo na lógica. E essa razão pode não ser suficiente também, disse ele. As leis não mudaram apenas porque há uma nova administração presidencial ou uma nova visão sobre como essas leis devem ser aplicadas. Ou seja, isso aqui não seria, né? Eu estava levando em consideração, achando que poderia ser. Então, isso aqui não seria uma razão para que fosse pedido, né, uma mudança, né? Mas as políticas mudaram, disse Axel. As partes podem usar um argumento de justiça sobre uma disposição da regra 60 que permite a isenção de uma sentença final quando aplicá-las prospectivamente não for mais equitativa, disse ela. A SEC poderia simplesmente decidir não executar a decisão, disse Baltazar, mas isso colocaria Ripple em algum risco. Se ela vendesse token XRP em violação a liminar, disse ele, né? Esse seria o risco da Ripple. Entre aspas aqui, mas isso colocaria a Ripple em algum risco se ela vendesse token XRP em violação a liminar, disse ele. E isso aqui, gente, seria cobrado numa possível nova gestão que não seja favorável às criptomoedas. Lembra das portas dos fundos que eu falo para vocês? Tá aqui, ó. Um comprador insatisfeito poderia tentar executar a liminar ou rescindir o contrato, ou os reguladores estaduais poderiam tentar executar a decisão, disse ele. Tá aí, ó. Né? É advogado experiente falando aquilo que nós já falamos aqui. Uma das partes poderia entrar com uma ação colateral, disse Axel, ou se Torres negar uma moção da regra 60, elas podem recorrer, disse Axel. Entre aspas, de novo, que advogados criativos vão revisitar esse problema e encontrar outra saída, disse ela. Políticas públicas favorecem acordos. Meu amigo. O caso é da SEC versus Ripple aí, né? Bom, pessoal, aqui acabou. E, por incrível que pareça, não tem nada cobrando aqui. Você sabe qual que seria o plano B? Eu tinha conseguido converter tudo isso em PDF antes de entrar aquela mensagem bloqueando. Mas não bloqueou, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários o que vocês acham que pode ocorrer aí. Tá? O que você acha que a SEC vai fazer, a Ripple? Vocês acham que deveria se esperar o segundo circuito? É mais seguro a longo prazo? Ou é melhor logo ir atrás da juíza Torres e tentar encerrar isso logo? Né? Porque se for para o segundo circuito, talvez, como vocês viram ali, eles vão protelar por mais 60 dias. E se tudo isso está convergindo mesmo para um tipo de um teatro, né? A gente precisa de prazos ainda, não tem como liberar. A Ripple, ela está ditando regras no sistema financeiro mais novo que está sendo implantado, então não tem por que a gente liberar ela ainda. E nem o preço do XRP. Gente, esse XRP ainda vai fazer muita gente feliz, assim como está fazendo muita gente infeliz nesses últimos tempos, né? 4 anos, muita gente desistindo, muita gente chorando, reclamando que não comprou tal criptomoeda porque comprou XRP e perdeu dinheiro e que atrasou a vida deles, que ele podia ter ganhado dinheiro com moeda meme. Mas esse XRP ainda vai trazer muita felicidade para nós. Vocês vão ver só, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.